welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina, professora de inglês, e hoje eu vou te contar alguns erros de inglês que eu mesma cometi ao longo do meu processo de aprendizagem, e eu espero que esses erros te ajudem a perceber se você está errando também, de repente, e talvez você aprenda algo novo aqui comigo. Eu estava aqui pensando esses dias, uma vez que eu estava em aula e eu cometi um erro de inglês. E eu fui corrigida por aquele erro. E eu lembro que eu fiquei um pouco sem jeito, sim, porque era um contexto de aula e tal, mas eu nunca mais esqueci daquele erro. Então, por isso é tão importante que a gente tenha essa mentalidade, tá? Se você quer aprender um idioma novo e não quer errar, desculpa, você não vai aprender esse idioma, porque é só errando que a gente aprende. A gente errava a nossa língua materna quando a gente era bebezinho. Quer um exemplo? Muitos bebês falam eu fazi em vez de eu fiz. Isso significa que o bebê é burro? É claro que não, isso significa que ele fez um padrão, uma generalização a respeito dos verbos da língua portuguesa, e o fiz, ele é diferente, só que ele colocou naquela generalização. Então esse erro, na verdade, é uma evidência de que esse bebê, essa criança, tá raciocinando a respeito da língua dela. E é isso que a gente faz quando a gente aprende um novo idioma. Só que os nossos erros talvez sejam de generalização, assim, ou talvez erros de transferência. Estruturas que a gente transfere da nossa língua materna, porque a gente já sabe um sistema linguístico, para língua estrangeira que a gente quer aprender. Eu tenho alguns exemplos aqui desses erros de transferência e eu acho que logo você vai entender o que eu tô querendo te dizer. Vamos começar dos mais básicos para os mais avançados, tá? No meu primeiro mês da faculdade de letras, acho que foi a primeira aula, gente, eu tinha que me apresentar em inglês. E quem conhece a minha história sabe que eu entrei na faculdade de letras, meu inglês ainda não era muito bom, eu era muito insegura e tal. E aí me perguntaram, so what's your name and what do you do? E na época eu era secretária do meu pai, eu trabalhava na empresa do meu pai, como secretária, office girl, eu falava, né? E aí eu pensando, tá, vai chegar a minha vez, aquele nervosismo, assim, aquele gelada por dentro, tá? E eu tinha que falar só, I'm Karina e eu sou isso aqui. Era simples, mas eu tava quase morrendo, por isso que eu entendo vocês. Aí eu falei assim, I'm Karina and I work like a secretary. E foi só isso que eu falei. E eu falei com um erro. E a minha professora foi bem legal nessa época. Ela falou, oh, that's interesting, you work as a secretary. Oh, remember, you work as a secretary. E aí eu falei, droga, eu falei duas frases e eu errei. Então, como a gente se cobra, né? Então, por isso que eu te falei, eu te entendo. Então, qual foi o meu erro aqui? Eu falei, I work like a secretary. Se eu falo que eu trabalho como uma secretária usando o like, isso significa que eu tô me comparando com uma secretária. O meu trabalho é como o de uma secretária, mas eu não sou uma secretária. Então, I work like a horse. Eu trabalho que nem um cavalo. Eu tô me comparando a um cavalo, mas a minha profissão não é ser um cavalo, entendeu? Então, a estrutura para falar da sua profissão é I work as a secretary. Você vai usar o as. I work as a secretary. Ou I'm a secretary. Mais fácil ainda, né? I'm a teacher. I'm a lawyer, I'm a dentist, ou I work as a dentist, I work as a lawyer, I work as a teacher, tá bom? Então, o like aqui é para comparar e o as a gente usa para falar da nossa profissão, algo que a gente faz. Ainda lá no começo da faculdade, gente, isso foi em 2004. Vai fazer o quê? 20... Meu Deus, vai fazer 20 anos. Senhor, eu estou velha. Eu sou muito cringe, né? Eu tinha que fazer uma apresentação, um show and tell. Essa era a última aula do primeiro semestre. Olha, isso é muito vivo da minha memória. E aí eu tinha... O que é show and tell? Você leva alguma coisa para mostrar e conta algo sobre essa coisa. Então teve gente que levou itens de coleção, teve gente que levou, sei lá, um brinquedo importante. Eu levei meu violão, porque eu tinha feito curso de violão. Eu não toco muito bem, viu, gente? Mas eu gosto de brincar aqui com o violão. E eu levei meu violão. E aí eu estudei. Imagina, eu tinha que falar sobre violão, super técnico, né? Eu tava muito preparada e muito nervosa também. Eu era muito nervosa naquela época. Hoje eu sou muito mais relaxed. E aí eu cheguei assim, muito tensa, falando, então aqui é o braço do violão, é assim que você faz. Eu falei cada coisinha do violão e aí eu expliquei como que a gente lia uma partitura. E eu falei chords. Acordes, a palavra acorde, eu falei the chords. E aí eu me lembro que nesse dia a correção não veio tão bem pra mim, assim, eu lidei muito mal com a correção porque a professora falou assim, chords! Talvez não com essa cara, mas é a lembrança que eu tenho. Chords, you should say chords. E eu pensei, droga, eu não acredito que eu preparei
2 semanas eu tô estudando isso aqui e eu errei uma pronúncia tão básica para esse contexto aqui, que é a palavra acorde. Então, aquele dia eu me senti muito mal. Então, se você é professor de inglês, cuidado do jeito que você corrige seu aluno. Tem que corrigir, óbvio. Mas aquela correção me veio assim como uma facada. E eu lembro que a partir dali eu fiquei mais nervosa ainda. Foi bem difícil, assim. Mas eu não esqueci. Então, a palavra acorde começa com CH em inglês, mas o som é de K. Então, eu simplesmente falei como eu li, porque não tem a palavra chair, chain, chalk, tudo começa com ch, só que essa palavra começa com ch, só que a pronúncia é com k. Eu até peguei aqui alguns outros exemplos de palavras que são escritas com ch e tem som de k, como por exemplo, ache, dor, I have a backache. Tô com dor nas costas, não é backache, né? É backache. Isso, ai, me deu uma lembrança agora que uma vez eu li assim, ó. I have a headache. Eu tenho dor de cabeça. Não, I have a headache. I have a headache. Tá vendo? Eu tava fazendo o quê? Fazendo a adaptação, a transferência do sistema do português. No português o CH não tem som de chã, então eu lia como lia no português. Chaos. Chaos. Caos é chaos. Christ, né? Cristo, Christmas, Chrome, Echo, Psycho, todas palavras com CH e que tem som de K, inclusive a palavra chords, acordes. Agora essa aqui eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, inclusive English teachers. Por muitos anos eu cometi um erro de preposição numa frase simples. Open your books on page 12. Ué, tá errada essa frase? Tá errada sim. Open your books to page 12. What? É isso mesmo. Então, quando eu uso o verbo open, ele é um verbo que indica ação. Ah, mas nem todo verbo indica ação. Não, tem verbo que indica estado, tá? Então, esse open, ele é um verbo de ação. Então, ele pede a preposição to. Abra na página open to page tal, e não on. Agora, se eu não tô usando open ou outro verbo de ação, eu posso falar assim, oh, it's on page 9. Aí tá certo, ó. Está é um verbo de estado, né? You can find it on page 20. Não tá errado. Agora, open your books to page 12. Tá errado. A mesma coisa que o go to page 12. A gente não usa to com o go, é o mesmo com o open to page 12. E aí no inglês britânico pode haver uma variação de usar open at, tá? Então open at page 12, open at page 12. Mas o on não se usa com open. Me conta se você já sabia também. Agora um erro de estrutura que eu também errei por muito tempo, tá? Eu não sei dizer quando que eu não lembro. Eu acho que foi em alguma conversação que alguém me corrigiu. E aí é que é bom, né, gente? Ninguém me corrigia, eu falava isso errado a vida inteira e ninguém me corrigia. Aí um dia me corrigiram e eu disse, caramba, é verdade. Então, é um exemplo claro de transferência do português para o inglês. Eu vou ler aqui, ó. Quando eu quero dizer, olha, faz muito tempo que eu não tomo chimarrão. Mentira, tá aqui, ó. Como que eu falaria isso em inglês por transferência? Isso é errado, tá? It's been a long time that I don't drink chimarrão. It's been a long time that I don't drink chimarrão. Soa correta, não soa? Soa, parece que tá certa, né? Mas essa estrutura nem existe no inglês, por incrível que pareça. Ela é uma estrutura do português traduzida para o inglês. Como que essa frase teria que ser em inglês? I haven't drunk chimarrão in a long time. Tá vendo como fica diferente do português? Então, por isso, às vezes, não é tão fácil a gente perceber isso, né? Então, I haven't traveled in a long time. Faz um tempão que eu não viajo. I haven't seen him in a long time. Eu não vejo ele há muito tempo. Então, começa com o present perfect. I haven't, verbo no particípio. In a long time, for years, for ages. She hasn't come here in a long time. Ela não vem aqui há muito tempo. Então, essa do it's been a long time that é uma estrutura do português. Seu mundo caiu, o meu caiu quando eu descobri isso. Então, começa a prestar atenção nos filmes, no que você escuta em inglês, que ninguém vai falar it's been a long time that, porque eles vão falar I haven't ou she hasn't, enfim, present perfect in a long time, ou algo assim, tá bom? Se você não sabe usar o present perfect, vou deixar aqui no card um vídeo especificamente sobre isso. Tenho certeza que você vai sair mais seguro depois de assistir esse vídeo. Como que você diria agora? Ela recomendou que eu fosse lá. Ela recomendou que eu fosse lá. Como que você diria isso em inglês? Pensa aí. Talvez você tenha pensado, she recommended me to go there. Você pensou assim? Tá certo ou tá errado? Tá errado. Então, a gente não fala she recommended me to go there.
Essa frase a estrutura tá errada e eu também já errei bastante, já que estamos falando meus erros aqui, né? Então a gente falaria assim: She recommended that I go there. Aí soa estranho no português, né? Mas, de novo, a gente está adquirindo um novo sistema gramatical, um novo sistema linguístico, fonológico, então nem tudo vai fazer sentido, tá bom? Mas no inglês é assim: She recommended that I go there. She recommended that I go there. That I go there. Então isso significa ela recomendou que eu fosse lá. Então, she recommended me to go there. Tá gramaticalmente incorreta. E isso serve pro verbo recommend, serve pro verbo advise, que é dar um conselho, né? She advised that I go there. Ela me deu esse conselho pra eu ir lá. Eu poderia dizer também, she said I should go there. Então também estaria certa, é o mesmo sentido. Mas se você for usar o verbo advise, recommend e suggest. So, she suggested that I watch that movie. Ela sugeriu que eu assista aquele filme. She suggested that I watch that movie. Me conta se você sabia disso. E o último erro é um erro muito simples, que é usar verbos que são uncountable, ou seja, verbos que não vão pro plural, mas eu colocava no plural a palavra slang, que é gíria. Então, tem muitas gírias legais no inglês. Eu falaria assim: There are many nice slangs in English. Até pode, tá, informalmente, mas não é o que a gramática vai realmente, assim, aceitar. Se você estiver escrevendo alguma coisa, você vai ver, pode ver vídeo de youtuber gringo aí que ensina inglês, eles nunca vão falar slangs em inglês, eles vão falar slang words. Palavras que são gírias. O slang fica no singular. Today we're going to talk about American slang words, some British slang phrases, expressions and idioms. 10 slang words for you to communicate better. Tá? Então, 10 gírias para você se comunicar melhor. Vai estar escrito slang word. Ou então, we have to learn slang in order to communicate. A gente tem que aprender gírias, mas aí ela fica no singular. A gente tem que aprender gíria para se comunicar melhor. Eu tô me sentindo ótima de ter compartilhado com vocês esses erros que eu cometi, porque eu tenho certeza que algum aí pode ter te pegado aí no meio do caminho. Me conta qual que foi o mais assim, what? Pra você, eu quero muito saber. E me conta aqui também erros que você já cometeu e que você aprendeu ao longo da sua trajetória, da sua jornada aprendendo inglês. Lembrando que erro não é vergonha, não é pra ser um motivo de piada, não faça graça com os outros que erram, ajude. Eu acho que é importante a gente ser corrigido, né? Mas de um jeito legal, né? E também no momento certo, né? Então, por exemplo, a minha professora, quando me corrigiu chords no meio, talvez ela pudesse ter anotado ali e me dado aquele feedback depois da minha aula, excellent presentation, but just be careful, the word chord, né? Então ela poderia ter tido um pouquinho mais de jogo de cintura. Isso na minha aula, mas na vida real as pessoas normalmente são muito legais quando a gente erra. Elas vão, às vezes, não te corrigir, elas vão repetir, vão falar a mesma coisa, só que com a estrutura correta. E é assim que a gente aprende. Que nem a minha professora fez lá na minha primeira aula. I work like a secretary. E ela falou, oh, so you work as a secretary. Então é isso que eu tento fazer também com os meus alunos, inclusive na plataforma do English in Brazil, quando os alunos escrevem lá, né, no nosso curso fechado, quando os alunos escrevem alguma estrutura errada, nossos professores normalmente fazem isso, eles respondem com a estrutura correta. Então o aluno percebe que era daquele jeito, né? Isso se não for um erro realmente que precisa ser corrigido, olha, presta atenção aqui, né? Um erro recorrente ou coisa assim. Não esquece de se inscrever aqui no English Brasil e assista esses 2 vídeos que eu vou deixar aqui recomendado pra você, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar a melhorar ainda mais o seu inglês. Beijo!